capítulo de número 5, versículo 5. Romanos 5, 5. A mensagem de hoje é: a fé que me dá esperança. A fé que me dá esperança. Romanos 5, 5 diz assim: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou do seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Vou ler de novo. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Pai, essa é a Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Ela penetra, Pai, no mais profundo dos nossos corações. Discerne as nossas intenções, os nossos pensamentos. Pai, que através da Tua palavra a Sua igreja saia daqui avivada, renovada, muito melhor do que como entrou. Que cada um de nós receba dessa porção da Tua palavra, Pai, e que a gente saia daqui para praticá-la, para viver isso que nós estudamos, que nós lemos, que nós ouvimos. Que a Tua palavra, Senhor, a palavra que sai da Sua boca é capaz de fazer o universo se formar. Que essa palavra faça a nossa vida ser transformada. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. A fé que me dá esperança. Lá em Jeremias 14, 22 diz: portanto, a nossa esperança está em Ti, pois Tu fazes todas as coisas. Charles de Gaulle, que era um francês, general francês na Segunda Guerra Mundial, ele dizia o seguinte: o fim da esperança é o começo da morte. O fim da esperança é o começo da morte. Eu e você precisamos muito mais de esperança do que a gente imagina. Nós precisamos muito mais de esperança do que nós imaginamos. Porque às vezes, quando tudo vai bem, quando nós não estamos em crise, principalmente em períodos como esse, em que o mundo está em crise, mas algumas pessoas não. Algumas pessoas estão vivendo dias bons. Não tiveram crise financeira, não perderam ninguém, não ficaram doentes. Ou seja, mesmo assim, nós precisamos de esperança mais do que imaginamos. Porque a esperança não é, nós vamos ver na palavra de hoje que a esperança não é só uma palavra de esperar boas coisas. Uma palavra de, como é que se diz? Confiança. Uma palavra de autoestima, de autoajuda. Não é isso. Esperança é muito mais profundo do que isso. Porque tem a ver em que nós depositamos a nossa esperança. É igual fé. Fé pela fé não te leva muito a lugar nenhum. A fé na fé não te leva em lugar nenhum. Agora, em quem você deposita a sua fé vai determinar a sua altitude, aonde você vai chegar. E a esperança é a mesma coisa. Por isso que o título dessa mensagem é a fé que me dá esperança. Porque as duas estão ligadas. São as três virtudes teologais, né? A fé, a esperança e o amor. O amor é princípio. O maior deles é o amor. Mas a fé e a esperança estão interligadas para que tenhamos uma vida viva, verdadeiramente viva em Deus. Porque a nossa fé está nele, a nossa esperança está nele e ele é o amor. Então nós vivemos a fé, a esperança e o amor nele. Esperança no Antigo Testamento, que nós vamos ver, a maioria dos textos em que nós vamos ler sobre esperança aqui está no Antigo Testamento, é a palavra no hebraico. O Antigo Testamento foi escrito, né, em hebraico, a grande parte dele, é a palavra tikva, ou kivav. Essa palavra, ela é engraçado que o português, ele tem muito mais palavras do que o hebraico. Então, uma palavra só no hebraico pode significar muitas coisas, né? E uma das coisas que a palavra tikva, ou kivav, pode significar é corda. Olha que interessante. Isso mexeu comigo, porque eu fui bombeiro, e é interessante que no salvamento aquático, né? Quando tem assim, um barco afundou, um bote, tem muitas pessoas se afogando ao mesmo tempo, às vezes tem um bombeiro só ou dois. Então não dá para salvar todo mundo.
Por isso que o bombeiro, geralmente, ele tem uma corda. O que ele faz? Ele vai nadando, abre aquela corda no mar ou no rio e grita, segura na corda! E aí ele amarra a corda em si, ou num barco, e esse barco ou ele vai nadando, vai navegando até terra firme e todo mundo se salva. Isso me trouxe uma revelação sensacional, porque se esperança também significa corda, é aquilo pelo qual nós devemos segurar, mas cuidado! A corda não é a salvação. A corda é o meio. A salvação ali é o bombeiro. E o bombeiro dessa ilustração é o nosso Deus. A corda é a esperança. A esperança não é o nosso Deus. Nós não temos esperança na esperança. Mas nós temos esperança em Deus, que é aquele que joga a corda, que joga a esperança para nós segurarmos, nós confiarmos que se a gente não soltar, Ele não vai largar a corda. E Ele nos levará em terra firme, e não importa o mar revolto, não importa o tamanho da onda, não importa se está puxando para baixo uma água, não interessa se eu sei ou não nadar, Ele não vai soltar a corda. Isso é esperança em Deus. É confiar que Ele tem o melhor para você. Não importa a tempestade, não importa o mar revolto. Ele tem o melhor para você. Ele tem a salvação. Ele tem a tikva, a corda, aquilo em qual você se segura, se firma. Jeremias 17,5 diz: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Não deposite a sua esperança em outro homem, numa pessoa. Não deposite a sua esperança em um médico. Não deposite a sua esperança em um juiz que vai julgar a sua causa. Não deposite a sua esperança num filho que está nas drogas ou que saiu de casa, ou no marido ou numa esposa. Não deposite a sua confiança em homens. Senão você vai viver triste, frustrado. Vai viver muitas decepções. Homens decepcionam. Seres humanos, nós seres humanos somos essencialmente maus. Por quê? Porque nós temos a herança do pecado, a natureza pecaminosa em nós. Deus diz na palavra que o nosso fazer o bem para Ele é como trapo de imundície. Porque até o bem que nós fazemos provém dEle. Ariano Suassuna, um escritor brasileiro, olha o que ele diz: o otimista é um tolo, o pessimista um chato, bom mesmo é ser um realista esperançoso. Sabe que eu concordo com ele? Ser um realista esperançoso, ou seja, eu entendo a realidade, eu sei a realidade, eu vislumbro a realidade e eu tenho esperança. Não importa como esteja a realidade à minha frente, eu tenho esperança, porque aquele pelo qual eu espero não há de me decepcionar. A fé bíblica traz esperança com propósitos. Por isso que Pedro chama de uma viva esperança. E se ele chama viva esperança é porque tem esperança morta. E a esperança morta é aquela esperança na esperança que eu falei no início. Aquela esperança esperando no nada, esperando na sorte. Sabe, eu nem programei falar isso aqui, mas o Espírito está me incomodando para falar isso aqui. A sorte, ela é uma deusa. Você sabia disso? É por isso que nós não podemos nos envolver com jogo de azar. É por isso que nós não podemos depositar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança em sorte. A sorte é uma deusa, de verdade. Lá, na Roma antiga, existia uma deusa chamada Fortuna, que traduzindo para o português a palavra sorte. Essa deusa, ela era adorada, assim, tem até um clipezinho na internet, você pode ver, na música Carmina Burana, é o nome da música. Uma ópera muito famosa, e aí as pessoas iam no templo lá da deusa Fortuna, e a imagem dela era tipo uma moeda, que girava nesse sentido, e em volta tinha uma coroa que rodava nesse sentido.
Então, a moeda tinha um lado uma cara feliz e outro lado uma cara triste. E ali naquela roda que girava em volta, tinha as áreas da vida: saúde, amor, trabalho, dinheiro. E aí o sacerdote rodava a moeda e rodava a roda. E aí se a roda parasse assim, rindo, e caísse em dinheiro, beleza, a fortuna vai te dar dinheiro. Mas se caísse com a carinha ruim e parasse lá saúde, você vai ficar doente. Então as pessoas adoravam aquela deusa, tentando agradar ela, para que a sorte desse um bom caminho para a vida. Então a esperança estava na sorte. Nós não contamos com a sorte. Mas você pode dizer, claro que eu não conto com a sorte, pastor. Está amarrado? Eu não conto com a sorte? Eu conto em Deus. Mas não é as suas palavras que determinam em que você conta. São as suas atitudes. É o seu coração. Se você está vivenciando um problema e não ora, e não confia, e não entrega a Deus, você está entregando a sorte. E a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa esperança tem que estar em Deus. Portanto, a fé que me dá esperança. Por quê? Primeiro, molda a minha forma de pensar. A fé em Deus me dá esperança porque molda a minha forma de pensar. Lamentações 3:21 diz: todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Eu li na NVI, mas na revista atualizada, por exemplo, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Um texto versão mais conhecida, né? A fé exige um esforço mental. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto. Eu quero trazer à memória o que me dá esperança. Ou seja, é esforço mental. É querer trazer à memória aquilo que vai me trazer a esperança, que vai me levar à esperança. Deixa eu te falar isso através de uma história bíblica. Davi, aquele jovem, o menor dos seus irmãos, ele contempla a guerra de Israel, do povo dele, contra os filisteus. E ele, um jovem ainda, entregador de queijo para os seus irmãos, mas fiel a Deus, viu um gigante chamado Golias, 2,75 metros de altura, desafiando o exército do Deus vivo, e todo aquele exército com medo. Com medo porque aquele gigante nunca perdeu para ninguém. E o exército deles era mais forte. E então, Davi fala, como assim? Em outras palavras, vocês não têm fé em Deus, não? Quem é esse incircunciso? Aí tentaram minar a fé de Davi. Mas você, menino, sabe o que ele disse? Ele trouxe à memória o que traz a esperança. Já matei um urso, já matei um leão. Vou matar esse gigante. Ele trouxe à memória aquilo que lhe dá esperança. É isso que nós precisamos. Resgatar da memória aquilo que vai nos levar a um otimismo santo. Ao que vai nos levar à vitória. Mas tem gente que só lembra do que deu errado. Tem gente que não se relaciona com ninguém porque os relacionamentos, 1, 2, 3, deram errado. Tem gente que não procura aprimorar no trabalho porque outra vez que tentou fazer isso não deu em nada, só perdeu tempo. E eu poderia dar vários outros exemplos. Traga à memória as coisas que deram certo. E deixa eu te falar, com certeza, muito mais coisas deram certo do que errado na sua vida. Prova disso é que você está aqui, sentado, alimentado, vestido, bem, ouvindo a palavra de Deus. Lamentações 3:24 diz assim: a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. A fé em Deus que abastece a minha esperança. Segundo, gera uma mentalidade de abundância. Eu gosto disso. Mentalidade de abundância. Romanos 15:13 diz que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Que lindo isso, meus irmãos. Olha o que ele diz, transbordem de esperança, que vocês transbordem, é até transbordar.
Deixa eu te contar uma ilustração. Diz que um crente, um homem fiel a Deus, estava num navio, num cruzeiro. Aqueles cruzeiros regados de boas comidas, piscina, tudo. E de repente esse navio afunda. Todo mundo morre. Mas ele sobrevive segurando num pedacinho de madeira. Então ele diz: obrigado, Deus, por esse pedacinho de madeira. Muito obrigado, Deus. Só que ele fica 2 dias boiando naquele pedacinho de madeira, até chegar numa praia, de uma ilha deserta. Então, muito exausto, ele cai lá naquela areia e diz: obrigado, Deus. Obrigado por essa ilha, como o Senhor é bom. Mas aí depois ele percebe que ele está exausto, com sede, com fome, então ele vai se arrastando, demora para chegar até ali, a região de mata. E quando ele chega na região de mata, ele acha lá uma fruta, pega, come. E aquela fruta tem um líquido que dá ali um revigor para ele, também tem um nutriente que faz ele se alimentar. Então ele diz: obrigado, Deus, por essa fruta. Eu estava comendo picanha lá no cruzeiro, mas essa fruta é maravilhosa, obrigado, Deus. Então ele recupera as forças, pega um pedaço de mato ali, palmeira, alguns galhos, monta um abrigo para se abrigar do sol, da chuva. Então depois que ele monta com muito trabalho, com muito esforço, ele deita naquele abrigo e diz: obrigado, Deus, obrigado por esse abrigo. Só que os dias foram passando. Cada vez foi ficando mais difícil. E ninguém o via, e ninguém chegava. E aí é difícil cada vez mais manter a esperança. Então numa dessas ele montou uma fogueira perto do seu abrigozinho, foi caçar. Na volta, o seu abrigo estava pegando fogo. As brasas da fogueira invadiram o abrigo, pegou fogo, ele perdeu aquele abrigo. E aí toda aquela pressão veio de uma vez só e ele disse: Deus, por quê? Por que, Deus? Por que o Senhor fez isso? Por que o Senhor permitiu? E ele se lamentou, até não aguentar mais e exausto cair no sono. E ele estava dormindo, de repente ele acorda com um barulho assim. Ele olha no horizonte, era um barco gigante se aproximando e uns homens descendo e correndo na direção dele. E ele diz: vocês me acharam! Enfim, vocês me acharam! Aí eles disseram: claro, como é que a gente não ia te achar? Teve um náufrago aqui e você queimou um mato aí para a gente ver. Quando você acha que a sua cabaninha queimada é o motivo de você perder a sua esperança, ela é a provisão de Deus para a sua vitória. Portanto, não se desespere pela sua cabaninha queimada, porque Deus há de prover algo muito maior e muito melhor para você. Tenha uma mentalidade de abundância e nunca de escassez, porque o nosso Deus, ele é superabundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Esse é o nosso Deus. Irmãos, sabe o que é pensamento de escassez? É o contrário de pensamento de abundância. É o contrário de pensamento de uma vida abundante. Pensamento de escassez, ele é bem típico assim, de pessoas que sofrem por antecipação. Sabe como? Eu aprendi uma coisa: quem sofre por antecipação sofre 2 vezes. Ah, falaram que tem uma desgraça lá na frente. Se está lá na frente, não chegou. Se você está sofrendo o que está lá na frente, está sofrendo 2 vezes. É ou não é? Lamentações 3:25 diz: o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. A fé em Deus abastece a minha esperança porque, terceiro, protege o meu caráter. Protege o meu caráter. A fé que me traz esperança em Deus protege o meu caráter. Olha o que está lá em Salmos 25:21. Que a integridade e a retidão me protejam, porque a minha esperança está em ti. Quem a esperança está no Senhor, não procura atalho, jeitinho, para as coisas darem certo. Eu vou te contar uma história bíblica para você entender o que eu estou querendo dizer com isso. Abraão
já em alta idade, foi chamado por Deus para que dele fosse feita uma grande nação. O povo de Deus, através de um homem, de um casal, e a sua esposa Sara. Só que eles já eram de idade avançada e a promessa do filho nunca que vinha. Então eles resolveram dar um jeitinho. Resolveram criar um atalho. Então Abraão se deitou com a escrava. E aí a escrava engravida. E nasce um filho chamado Ismael. O filho do jeitinho. O filho do atalho. Só que Deus, ele cumpre com o que ele promete. Então, pouco tempo depois, nasce o filho da promessa, Isaque. E agora há um problema. Tem o filho da promessa e o filho do jeitinho. Os dois, ali, juntos. E não deu para conviver. Então, o filho do jeitinho, do atalho, foi expulso. E dele foi feito um povo. Os árabes, o povo palestino hoje. E do filho da promessa Isaque, o povo de Israel. E nós estamos em 2020. E até hoje, Israel e Palestina estão em guerra, um apontando um míssil para o outro, porque alguém lá atrás deu um jeitinho. Portanto, confie em Deus. Não crie atalhos, corruptelas. Não crie jeitinhos para a vitória chegar. Firma o seu pensamento no Senhor. Ele te prometeu, Ele é fiel e Ele há de cumprir. A fé em Deus traz a minha esperança porque, quarto, me firma na palavra de Deus. Olha só, Salmo 119, 81. Na parte B, eu vou ler o versículo todo. Estou quase desfalecido aguardando a sua salvação. Parte B. Mas na tua palavra coloquei a esperança. Na tua palavra coloquei a esperança. A esperança em Deus deve ser alicerçada na palavra dele. Isso tem a ver com o que nós falamos também no tópico anterior, mas eu quero te contar uma outra história bíblica. Lá em Jeremias 32, 25, conta que Deus vira para Jeremias. Jeremias, ele profetizou, dentre outras coisas, sobre o cerco da Babilônia sobre Judá, sobre Israel, Jerusalém. Os babilônios iam levar cativo o povo de Judá, de Jerusalém. Então, estava perto disso acontecer. Estava pertinho dos babilônios levarem todo aquele povo cativo e destruírem a cidade. E Deus vira para Jeremias e fala assim: Jeremias, você vai comprar um campo. Pega todas as suas economias e compra um terreno aqui em Jerusalém. Jeremias, os inimigos estão vindo, vai destruir tudo. Como assim? Compra. Porque através dessa compra, e você está dando uma profecia viva, que eu um dia restituirei. Um dia esse cativeiro vai acabar e o povo vai voltar. Então, esse campo, a compra desse campo, significa esperança. Pode comprar, Jeremias. Pode comprar, porque a minha promessa não falha. Esse caos tem um tempo determinado para acabar. Entende, irmão? É a palavra de Deus em que nós devemos colocar a nossa esperança. É na palavra dele, é no que ele diz. Essa crise vai acabar. E a maior promessa da Bíblia é a Nova Jerusalém. É o novo céu e nova terra, onde não existe vírus, máscara, corpo corruptível, doença, onde não existe tristeza, crise econômica, onde não existe choro, onde nós só vamos ter alegria para sempre, em eternidade com Deus. Essa é a maior promessa da Bíblia. Nós temos isso garantido, porque quem prometeu há de cumprir. Não foi homem quem prometeu, não fui eu que estou prometendo, não sou eu que estou prometendo isso para vocês. Ele prometeu. E é na palavra dele
que nós devemos depositar nossa confiança. Quinto, a fé em Deus abastece a minha esperança e me faz lembrar das promessas de Deus. Me faz lembrar das promessas de Deus. Joel 2, 18 e 19 diz assim: Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: Estou lhes enviando trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Fala comigo: trigo, vinho novo, azeite. É isso que Deus promete para mim e para você. Trigo, vinho novo e azeite. Deixa eu fazer você vibrar um pouquinho mais. Trigo significa toda a provisão de Deus para o seu sustento. Trigo significa alimento, sustento, pão de cada dia, prosperidade. Vinho novo significa na Bíblia alegria. Alegria e descanso. Alegria e paz. E óleo. Óleo significa unção necessária para fazer uma vida plena. É isso que Deus promete para a sua vida. Deus está falando com a igreja que nunca há de faltar. Se você depositar sua esperança nele, se você confiar nele, nunca há de faltar trigo, vinho novo e azeite. O sustento, a alegria e a unção. Tudo que você precisa para uma vida plena nessa terra. Salmo 104:15 vai corroborar isso. Vai dizer: o Senhor te dá o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Salmo 42:5 diz: ponha a sua esperança em Deus. Meu irmão, você está aqui hoje e você está sem esperança. Não tenha vergonha de dizer isso para você mesmo, de você dizer isso para Deus. Eu vim aqui, pastor, sem esperança. Eu vim aqui, mas numa determinada situação na minha vida eu perdi a esperança. Você veio para o lugar certo, na hora certa, no dia certo. Você veio porque Deus te atraiu para cá, para te dar essa palavra, para você sair daqui com uma viva esperança. Você não veio aqui ouvir uma filosofia, uma palestra de autoajuda. Você não veio aqui ouvir palavras de psicologia, com todo respeito à ciência. Mas você veio aqui ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz. E você sairá daqui com uma viva esperança. Decida hoje viver assim. Decida viver assim. Deixa eu terminar te contando uma ilustração que resume tudo isso que nós falamos aqui. Diz que um rei, ele não acreditava em Deus, mas ele também não perseguia quem acreditava, ele só zombava. Ele era um zombeteiro de quem acreditava em Deus. E esse rei tinha um súdito, fiel a Deus, um súdito que acreditava em Deus e vivia para Deus. Só que esse súdito era muito bom, então o rei confiava nele, ele vivia com o rei. Onde o rei ia, ele ia junto. E esse súdito, ele tinha um jargão, um axioma que ele dizia sempre. Esse súdito dizia: Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. E o rei zombava dele. Ah, é daí que Deus é bom, Deus nem existe. E um belo dia, esse rei, ele tinha um hobby que era caçar, ele adorava caçar. Ele amava caçar. E ele sempre levava esse súdito. E um belo dia ele foi numa caçada junto com um súdito. E nessa caçada, sem eles perceberem, um leão sai de trás da mata e pula em cima do rei. O rei tenta se defender. O leão vai lá e abocanha a mão do rei. Arranca numa dentada só o dedo mindinho com parte aqui da mão.
e o rei cai no chão sangrando. O leão vai devorar o rei, mas aquele súdito pega a sua adaga e começa a esfaquear o leão na cabeça, no pescoço, mata o leão, pega o rei e diz: ó rei, Deus é bom. O rei olha para a mão sem o dedo, sangrando, e diz: rapaz, você é louco? Que Deus é bom? Que Deus que é bom? Esse leão veio me devorar, e olha só, rapaz, isso é sangue real sendo derramado. Me falta um pedaço. Guardas, prendam esse homem, prendam esse louco que crê nesse tal Deus que é bom, bota ele no calabouço e o açoitem. E aquele súdito foi levado para o calabouço, açoitado, e ficou lá preso. Passaram-se os dias, o rei se recuperou do seu ferimento, cicatrizou. Enquanto o súdito continuava preso, o rei foi para uma nova caçada. E nessa nova caçada, agora sem o súdito que estava preso, ele novamente teve um ataque. Mas dessa vez não foi um leão. Dessa vez foi uma tribo indígena. Uma tribo de canibais. E esses índios prenderam o rei e levaram ele para ser sacrificado no sacrifício aos deuses. Então veio o pajé, todo paramentado, ferveu o caldeirão, mandou tirar toda a roupa do rei, e o pajé começou a fazer o ritual no rei, para queimar ele oferecendo aos deuses. Então o pajé foi lá, só que quando o pajé olhou para a mão do rei, o pajé disse: homem não pode ser oferecido a deuses. Homem falta pedaço, homem falta dedo, deuses não agrada, liberta homem. Então o rei foi solto, devolveram a roupa dele, e ele chegou lá pensando no súdito: eu prendi aquele homem. Então ele manda soltar, o súdito sai da cadeia e diz: Deus é bom o tempo todo. E o rei vira para ele e fala: rapaz, você continua com isso? Porque tudo bem, eu estou te soltando porque eu não fui morto por esses canibais, graças à falta de um dedo. Então eu lembrei de você, que disse que Deus era bom o tempo todo. Só que falta uma coisa para eu acreditar nesse teu Deus aí. Deus não foi bom contigo. Porque se Deus é bom o tempo todo e você vive dizendo isso, ele foi péssimo para você, ele não foi bom. Você injustamente foi preso, na cadeia, açoitado. Aí o súdito sorriu e disse: ah, meu rei, se eu não tivesse sido preso, eu estava nessa caçada com o Senhor, e em mim não falta nenhum pedacinho. Portanto, meu rei, Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Fica de pé no seu lugar, vamos orar. Se você que está aqui nessa noite tem alguma área da sua vida, algum motivo para você estar com desesperança, eu quero que você concentre agora a sua mente, seu coração em Deus. Que eu quero orar com você e eu quero orar por você. Você que nos assiste pela internet, se você está sem esperança, que a cada dia o teu amor se manifeste na vida dessa pessoa, gritando: tenha esperança, ponha a sua esperança em mim, você ainda me louvará, você ainda me louvará, você ainda agradecerá. Ó Senhor Deus, vá com essas vidas agora, renova as forças, renova, Senhor, o ânimo, que a esperança esteja em Ti e que não falte a Tua graça soberana em cada dia. A Sua misericórdia que renova-se a cada manhã esteja presente e viva na vida de cada pessoa. Senhor, seja com cada alma que chora e dê motivos e mais motivos de alegria. Senhor, abençoa cada pessoa que perdeu o seu emprego nesse período de pandemia, que perdeu um ente querido, que agora nesse momento está com um positivo de Covid, ou que está com qualquer outra crise psicológica, com crise, Senhor, de depressão, com desejo de se matar. Deus, vai com cada vida agora nessa situação, e que a
tua esperança, a tua viva esperança, faça transbordar essa alma, e que haja transformação, renovação e vida em abundância. Que assim seja, assim nós oramos, gratos, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor.